Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce e estamos aí mais uma vez com mais um vídeo de resolução de questões da disciplina de História da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, PSPSEX, e hoje nós vamos resolver as questões de História do ano de 2011, da prova de 2011. A prova de 2011, as questões de História começaram na questão 16. E a questão 16, ela vai dizer o seguinte, durante a Guerra Fria, a política americana formulou a teoria do dominó. Nela, comparavam-se os países de uma determinada região do globo terrestre a uma fileira de peças de dominó postos em pé, em que, se uma peça cedesse ao comunismo, arrastaria com ela todas as outras. Essa teoria referia-se a... Então, a teoria do dominó, ela foi elaborada por alguns policy makers e makers decisions norte-americanos para explicar melhor essa política para a imprensa, certo? E a teoria do dominó, ela tinha como uma proposta, uma finalidade, explicar que você não podia ceder uma região, porque se você cedesse uma região, ela iria ser o primeiro passo para que toda uma parte do globo terrestre também cedesse ao comunismo, certo? E aí eles utilizaram essa teoria do dominó para justificar a invasão do Vietnã, certo? Então, essa teoria ela se referia ao Vietnã do Sul, que é a letra B, portanto é a letra B, porque eles acreditavam que se o Vietnã do Sul cedesse ao comunismo, toda aquela região seria dominada também pelo comunismo. Então, os Estados Unidos utilizaram isso como uma justificativa para não apenas colocar tropas no Vietnã, como também para permanecer lá por muito tempo. E os Estados Unidos só deixaram o Vietnã depois que ocorreu muitas mortes de tropas norte-americanas, e a sociedade norte-americana fez uma pressão muito grande para que se retirassem as tropas de lá, as tropas contra os comunistas comandados por Ho Chi Minh. Então, os Estados Unidos acabaram perdendo a guerra, por mais que eles não admitam, né? E eles criaram essa teoria para justificar a presença de exércitos, de militares norte-americanos lá, certo? Portanto, a questão 16 a alternativa correta é Vietnã do Sul, letra B. Bom, vamos à questão 17. Sobre a proclamação da República, a tradição historiográfica relaciona três questões responsáveis pela queda da monarquia: a questão servil, que quer dizer a escravidão, a questão religiosa e a questão militar. Ou seja, a monarquia ela perdeu terreno ali no final, né, dos seus últimos suspiros, no final do século XIX, em que você tinha três questões que dividiam bastante a elite política naquela época, que era a questão da escravidão, uma parte da sociedade civil, ou do que se podia chamar de proto-sociedade civil no Brasil naquele momento histórico, era contrária à escravidão, uma outra parte era favorável à escravidão porque estava com medo de perder receita, certo? Então, aí você teve esse problema aí. A questão religiosa da disputa entre Dom Pedro II, favorável à maçonaria, e alguns bispos em Olinda, em Belém e outras regiões do Brasil, em que o Dom Pedro II entrou em atrito com a Santa Sé, e a questão militar, propriamente advinda da vitória do Brasil na guerra contra o Paraguai, certo? Então, você tem que saber o que é a fundo essas três questões que dividiram bastante a sociedade brasileira daquele período histórico e enfraqueceram o regime monárquico, certo? Agora nós vamos ler atentamente os itens abaixo. Segundo o regime do padroado, cabia ao imperador a escolha dos clérigos para os cargos importantes da igreja. Esse item ele está correto, por quê? Porque o regime em que o imperador ele escolhia os clérigos mais importantes da igreja, ou seja,
o Papa não tinha basicamente o poder de nomear sem consultar o imperador. Esse é o regime do padroado, certo? Porque, de certa forma, o imperador era o chefe da Igreja Católica no Brasil, certo? E ele pagava os religiosos, os clérigos. Os clérigos eram pagos com o dinheiro das despesas públicas, do império, certo? Quando ocorreu a proclamação da República, a igreja teve que ela pagar os seus clérigos, razão pela qual ela também não foi muito simpática à proclamação da República. O item 2 vai dizer o seguinte, ó, a igreja afastou-se do governo imperial após Dom Pedro II ter ordenado aos padres afastarem-se da maçonaria. Realmente a igreja ela teve atritos com o governo imperial, mas você não pode afirmar categoricamente que a igreja se afastou do governo imperial, até porque o padroado continuou vigendo até a proclamação da República, certo? E também essa alternativa ela está errada, porque ela coloca que Dom Pedro II ordenou aos padres afastarem-se da maçonaria. De certa forma, era Dom Pedro II que era ligado à maçonaria, segundo consta a história. Então, essa alternativa 2 ela está incorreta. A Lei Saraiva-Cotechipe estabelecia a liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade, sendo um alcance extremamente positivo na luta contra a escravidão no Brasil, pois na prática colocava em liberdade imediata um grande contingente de escravos que já tinham atingido a idade. Essa alternativa ela não faz sentido, ela está incorreta, porque a lei que libertou os escravos acima de 60 anos foi a lei do sexagenário. Foi a lei do sexagenário. E ela não atingiu, não abrangiu o grande parte do contingente de escravos, porque eram muito raros os escravos que chegavam aos 60 anos. A média de idade de um escravo nesse período histórico no Brasil era de 25 anos, entre 25 e 30 anos. Os escravos morriam muito cedo, porque muitos deles eram mal alimentados, estavam submetidos a regimes de trabalho que são típicos de um regime de trabalho escravo, certo? Então, raramente eles chegavam aos 60 anos de idade. Então, essa lei do sexagenário, ela teve um alcance extremamente diminuto, certo? No contingente de escravos. Então, a alternativa 3, ela também, e o item 3 também está equivocado. O 4 vai dizer o seguinte: em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel promulgou a lei do ventre livre, declarando extinta a escravidão no Brasil. Essa alternativa até poderia estar correta, mas não se engane, porque em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel ela promulgou a Lei Áurea, não foi a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre já havia sido promulgada em 1871, que ela dizia o seguinte: os filhos de escravos nasceriam livres, entretanto, eles ficariam submetidos ao seu senhor a trabalho compulsório até os 21 anos, certo? Várias leis que antevieram a Lei Áurea de 1888, certo? Elas foram leis paliativas que tiveram alcance extremamente diminuto na questão da escravidão, certo? Que foi a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, ou seja, abrangia, eram leis muito mais para inglês ver do que leis que tinham de fato um impacto na população escrava, tendo em vista que você, pela lei do ventre livre, nascia livre, mas estava submetido ao trabalho compulsório, ao trabalho escravo até os 21 anos, certo? Para compensar o senhor. Essa é a lei do ventre livre. Você era livre, mas não era. Se tivesse a sorte de chegar aos 21 anos, você conseguiria a liberdade, o que era um pouco raro também para um escravo nesse período histórico. E se você chegasse aos 60 anos, você também estava livre, o que era bem raro também. Portanto, a alternativa 4 está incorreta também. E a 5 vai dizer: o exército brasileiro tomou consciência de sua importância após a Guerra do Paraguai. Essa ela está equivocada, não tão assim, ela está correta, melhor dizendo, não tão enfática como está colocado aí, tudo bem, mas ela está correta. Portanto, dos itens que nós lemos aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, os dois que estão corretos é o item 1 e o item 5.
certo? O item 1 que diz, segundo o regime do padroado, cabia ao imperador a escolha dos clérigos para os cargos importantes da igreja, e o item 5, o exército tomou consciência de sua importância após a Guerra do Paraguai. Portanto, a única alternativa em que todos os itens listados estão corretos é a alternativa E, certo? Portanto, na questão 17, a alternativa correta é a alternativa E. Vamos para a questão 18. Durante a colonização inglesa na América, as colônias do norte tiveram uma flexibilização política no monopólio, pois durante algum tempo permitiram o comércio entre as colônias e com as Antilhas francesas e espanholas, além de a metrópole não reprimir o contrabando. Tal fato sucedeu-se devido a estas colônias. Vamos lá. O que as alternativas estão dizendo? A alternativa A vai dizendo o seguinte: terem como características o trabalho livre e a grande propriedade. Vamos lá. Vocês acham realmente que na colonização inglesa na América o trabalho livre era algo que existia de maneira abrangente? Com certeza não. Por quê? Porque ele está falando o seguinte: ó, tal fato ocorreu-se devido à questão da flexibilização da política de monopólio, certo? Na área de colonização inglesa na América, ela não ocorreu por causa da questão do trabalho livre e da grande propriedade. Ela ocorreu porque algumas dessas colônias, ou uma parte dessas colônias, sobretudo a parte norte, se localizava em territórios com clima temperado, portanto, com climas parecidos ao clima da Inglaterra. Em razão disso, do clima ser temperado e parecido ao clima da Inglaterra, esses locais tinham capacidade de produzir produtos agrícolas, certo, que eram produzidos na Inglaterra. Então, não servia para exportação, certo? A cana-de-açúcar era algo que você tinha que ter climas mais quentes e não climas temperados para produzir nesse momento histórico. Então, você teve uma maior flexibilização por conta disso, certo? Então, você dizer que as colônias tinham como característica o trabalho livre e a grande propriedade está incorreto. A grande propriedade sim, mas o trabalho livre não, certo? Então, vamos lá, é a B, certo? Que eu já praticamente respondi para vocês na explicação. A B, que é a correta, né? Ela vai dizer estar localizadas em uma área de clima temperado que não favorecia o cultivo da cana-de-açúcar, tabaco e algodão, por isso não produziu produtos tropicais que interessavam a colônia. Essa que é a alternativa correta. As demais estão incorretas e eu vou explicar por quê. Porque a alternativa C ela vai dizer o seguinte, ó, terem sido formadas por pessoas da nobreza parasitária que desejavam manter o status quo também está incorreto. A colonização aqui na América inglesa ela foi feita basicamente por pessoas que não pertenciam à nobreza, muitos perseguidos religiosos, certo, que estavam fugindo de perseguições religiosas, os puritanos, os quakers, os católicos, tá bom? Então, a alternativa C está incorreta. Serem de origem holandesa, colônia fundada por Giovanni Caboto, italiano radicado em Amsterdã, também está incorreto, eram colônias de origem inglesa mesmo. Houve sim holandeses que fundaram Nova York, que foram expulsos daqui, certo, de Pernambuco, e aí eles fundaram Nova York. Isso é uma questão que até se tornou pitoresca na história, muita gente tira o sarro, muita gente até brinca com essa história, que um contingente de capitalistas holandeses que foram expulsos daqui após o período em que Maurício de Nassau foi embora e que Portugal recuperou essas terras, eles foram lá colonizar, fundar a cidade de Nova York, mas essa alternativa não tem relação com o que está pedindo e não tem relação com a questão. E a alternativa aí é estar em uma posição geográfica próxima às Antilhas. Além disso, a Inglaterra encontrava-se em uma guerra com a França e, por isso, sofria com a escassez de mão de obra especializada. Também está incorreta porque a posição geográfica dessas colônias não eram próximas às Antilhas, certo? As Antilhas, para você transportar esses produtos tropicais das Antilhas inglesas, você vai pegar, por exemplo, o exemplo da Jamaica, que era a principal ilha antilhana onde a Inglaterra produzia
esse tipo de especiaria ou esse tipo de produto, né, que é a cana-de-açúcar, eles tinham que fazer o entreposto ali na América do Norte, certo? Servia como entreposto para o transporte, porque não é como hoje, você vai de Kingston Town, você vai da Jamaica até a Inglaterra no voo direto, naquela época por navios, e o mar das Antilhas, que é o mar ali do Caribe, é um mar extremamente bravo, né? Então você tinha que fazer paradas estratégicas para reabastecer, muitas vezes esperar a tempestade passar, o mar se acalmar um pouco para seguir viagem rumo à Europa, tá bom? Então, dito isso, a questão 18, a alternativa correta é a B. Tal fato sucedeu-se, o fato que é flexibilização da política do monopólio, tal fato ocorreu por conta de estarem localizadas em áreas de clima temperado, que não favorecia o cultivo da cana-de-açúcar, tabaco e algodão, por isso não produziam produtos tropicais que interessavam a Inglaterra. Vamos agora à questão 19. A questão 19 ela vai dizer o seguinte, ó, diferentemente de outras atividades econômicas no Brasil colônia, a mineração foi submetida a um rigoroso controle por parte da metrópole, certo? A metrópole ela passou durante um período, quando ela percebeu que tinha ouro nas Minas Gerais, que se podia extrair ouros e diamantes e outras riquezas, eles passaram a exercer um controle maior para evitar a sonegação, certo? Nesse contexto, a alternativa A vai dizer o seguinte: os códigos mineiros de 1603 a 1618 já impediam a livre exploração das minas, impondo uma série de condições e restrições. Nesse período histórico, não se existia as minas, a exploração das minas. A historiografia coloca, se você for ver os grandes autores da história do Brasil, você vai ver que a exploração do ouro ela começa a partir de 1710, certo? Quando se inicia o processo de exploração do ouro nas Minas Gerais. Nesse período histórico, você tinha a economia da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, mandando muito mais do que a exploração do ouro. Tanto é que até 1700, por volta de 1710, a coroa portuguesa tinha pouco interesse na sua colônia americana por conta de não ter encontrado de imediato metais preciosos, certo? De não ter encontrado o ouro das minas, ou não ter lucrado com metais preciosos tanto quanto a sua vizinha Espanha, certo? Os domínios espanhóis estavam lucrando com o minério de Potosí, certo? Então, não tinha sentido, essa alternativa ela está incorreta. As intendências das Minas Gerais, criado pelo regimento de 1702, impuseram um controle absoluto sobre a produção mineradora, embora ainda tivesse subordinados às outras autoridades coloniais. Por que essa alternativa ela está incorreta? Porque todos nós sabemos, quem conhece um pouco de história de Portugal e história do Brasil, sabe que o governo ele toma medidas quando o problema já está colocado. Ele não tem uma tradição de antever o problema, certo? Como que eles vão criar? Essas intendências de impor controle absoluto em 1702, antes da exploração do ouro começar de fato e está dando lucro, certo? Dificilmente um governo naquela época ele iria, tendo em vista todas as dificuldades logísticas daquele momento histórico, criar uma medida antes do problema ter sido colocado, certo? Então, também a alternativa B está incorreta. A C vai dizer o seguinte: cobrança do quinto foi facilitada com a criação da Casa de Fundição no final do século XVII, onde o ouro era fundido em barras timbradas com selo real, embora a circulação de ouro em pó ainda fosse permitida. Tome muito cuidado com essa questão. Essa questão ela pode induzir o candidato ao erro, certo? Porque realmente criou-se as casas de fundição, mas não foi no final do século XVII, tá? Foi no século XVIII mesmo, quando a contrabando de ouro já estava a todo vapor, certo? Onde a coroa acordou tarde, de certa forma, de que ela estava sendo roubada pelo contrabando, certo? Houve também a questão da fundição, das casas de fundição em que elas eram timbradas
no selo real, mas a circulação de ouro em pó não era permitida também, certo? A casa de fundição ela era monopolista, era com o objetivo de cobrar o quinto do rei, certo? Então, não caiam nessa, essa questão alternativa C, ela está incorreta, certo? Vamos à alternativa D. Ó. Foram instalados postos fiscais em pontos estratégicos das estradas com o objetivo de fiscalizar se o pagamento do quinto havia sido realizado, cobrar impostos sobre a pesagem de animais e pessoas sobre a entrada de todas as mercadorias transportadas por Minas Gerais. Perfeito. O que aconteceu? Esse rigoroso controle, entendeu? Quando a coroa portuguesa percebeu que ela estava sendo roubada por causa do contrabando, da pirataria e etc., ela decidiu apertar o cerco, certo? E impor um controle rigoroso. Então, ela fez o quê? Ela instalou postos fiscais em pontos estratégicos de estradas para fiscalizar se o quinto do rei estava sendo cobrado. É óbvio que apesar de toda essa fiscalização, ainda assim eles roubaram muito do quinto do rei, ainda muito disso foi roubado, certo? Eles cobraram impostos sobre a pesagem de animais, pessoas sobre a entrada de todas as mercadorias transportadas para as Minas Gerais. Portanto, essa que é a alternativa correta. Questão 19, a alternativa D, que é a correta. E aí ela está incorreta, porque ela vai dizer o seguinte, ó, capacitação foi um imposto que exigia do minerador o pagamento de uma taxa sobre cada um de seus escravos, do qual ficam isentos faiscadores que não possuem escravos. Essa alternativa ela está incorreta, ela não tem a ver com a questão da mineração aqui no Brasil no século XVIII. Portanto, na 19, a alternativa correta é a D, foram instalados postos fiscais em pontos estratégicos das estradas, com o objetivo de fiscalizar se o pagamento do quinto havia sido realizado, cobrar impostos sobre a passagem de animais e pessoas e sobre a entrada de todas as mercadorias transportadas para as Minas Gerais. Vamos à questão 20 agora. Questão 20 entra no Brasil contemporâneo. Em março de 1985, José Sarney assumiu de forma inesperada a presidência da República. Inesperada porque Tancredo Neves queria assumir. Às vésperas de assumir, ele acabou morrendo. Em fevereiro do ano seguinte, anunciou a adoção de um plano econômico que provocou impacto imediato em toda a sociedade, pois essa questão ela está falando do plano cruzado. Do plano cruzado, ou plano funário, instituído por meio de decreto em fevereiro de 1986, certo? Em que ele teve como, o plano funário, ele teve como principal ponto, o principal impacto prático para a vida do cidadão, o congelamento do preço dos alimentos, certo? Então, essa foi a medida tomada pelo plano funário, pelo plano cruzado, melhor dizendo, o ministro Dilso Funaro, e que o impacto mais sentido no bolso do brasileiro naquele momento histórico foi o congelamento dos alimentos. Então, vamos alertar do congelamento no preço dos alimentos, tá bom? Então, vamos ler as alternativas. Vamos lá. No primeiro mês de sua implantação, a inflação saltou de 200% para 400% ao ano. Essa alternativa poderia até estar correta, mas porque realmente depois em que o congelamento não conseguiu sustentar mais, ocorreu um brote na inflação, mas não foi no seu primeiro mês de implantação. Tá? Tome muito cuidado com isso daí. Portanto, a alternativa A, ela não está correta, ela está incorreta, certo? A alternativa B vai dizer o seguinte, provocou um aumento imediato no abastecimento de mercadorias nos supermercados, principalmente pela atuação dos policiais federais chamados fiscais do Sarney. Também está incorreta porque os fiscais do Sarney surgiram depois, quando ocorreu o brote inflacionário, ou seja, quando esse congelamento ele não conseguiu se sustentar mais, aí os fiscais do Sarney foram lá e para fiscalizar os mercados que estivessem aumentando o preço. Não precisa dizer que esse plano cruzado foi um fracasso e teve vida curta,
certo? Mas a alternativa C, que é correta, ela vai dizer o seguinte, ó, por quê? Veja bem por que a alternativa C ela está correta. Ó. Vamos ler o enunciado. Em fevereiro do ano seguinte, anunciou a adoção de um plano econômico que provocou impacto imediato em toda a sociedade. A questão está pedindo qual foi o impacto imediato na sociedade, certo? Aí foi, com mais dinheiro no bolso e com juros baixos para as aquisições a prazo, muita gente foi às compras, o que provocou expansão nas atividades industriais, certo? O Sarney fez isso com o objetivo de lucrar eleitoralmente nas eleições de 1986, ou seja, para que o PMDB pudesse arrebatar cargos políticos no Congresso Nacional, se não me engano. Eu acho que não foi eleição municipal. A eleição municipal foi por volta de 1985, se não estou enganado. Então, ele não conseguiu, de certa forma, fazer isso a longo prazo, mas a curto prazo, o Plano Cruzado, ele colocou mais dinheiro no bolso dos brasileiros, com juros baixos para as aquisições a prazo, e muita gente foi às compras, o que provocou a expansão das atividades industriais, mas no futuro, depois de algum tempo, provocou um bloqueio inflacionário, certo? O que levou a economia de novo à bancarrota. As consequências desse plano Sarney foram extremamente nefastas para o povo, certo? Então, portanto, a 20 é a letra C. E a letra D e a E estão equivocados porque a D diz o seguinte: criou uma nova moeda real cuja estampa é atraente, moderna e estabilizou o valor do dinheiro brasileiro no âmbito internacional. O real foi criado em 1994, ou seja, 8 anos depois, certo? Nas eleições de novembro de 1986, devido ao certo plano econômico, conseguiu que Fernando Collor de Mello se elegesse na presidência da República com seu sucessor. O Collor foi eleito em outubro de 1989, certo? E não em 1986. E ele foi eleito na esteira da crítica ao Sarney. Nas eleições de 1989, nenhum dos candidatos queria atrelar o seu nome ao Sarney, porque ele fez um quinquênio extremamente ruim do ponto de vista econômico. Ele não conseguiu tirar a economia brasileira do buraco. A economia brasileira começou a melhorar com o plano real, com a estabilidade monetária, certo? Não foi em 86, muito menos elegendo o Collor em 86 como sucessor do Sarney. O Collor começou a ganhar notoriedade, então o governador lá da longínqua Alagoas, começou a ganhar notoriedade em razão da sua oposição feita ao Sarney. Inclusive, ele tirou uma foto estampada numa revista, se não me engano, a revista Veja, em que ele aparecia lá em Brasília, perto, acho que do Palácio do Planalto, tirou uma foto com os bolsos vazios, dizendo que Sarney havia deixado os governos estaduais e as prefeituras municipais insolventes por conta da sua política econômica equivocada. Portanto, a questão 20, a alternativa correta é a letra C. A consequência imediata do plano cruzado foi, com mais dinheiro no bolso e com juros baixos para aquisições a prazo, muita gente foi às compras e provocou a expansão das atividades industriais. É uma sina dos brasileiros, né? Sempre está eufórico com o plano econômico e logo depois descobrir que a conta chega para pagar, chega de uma maneira bem amarga para nós. Bom, vamos seguir avançando aqui na nossa resolução de questões. Questão 21, certo? A questão 21 vai trazer algo de política internacional e ela vai dizer o seguinte, ó, em 1980, o Iraque, aproveitando-se da instabilidade do Irã, invadiu-o. O conflito resultou em elevado número de mortos e em consequências desastrosas para ambos os países. A invasão iraquiana objetivava. Você tem que saber que essa guerra Irã-Iraque, em 1980, ela foi estimulada pelos Estados Unidos, que apoiou o Iraque contra o Irã. O Irã tinha acabado de fazer uma revolução, a Revolução Iraniana de 1979, em que eles derrubaram o Shah Reza Pahlavi, certo, que dominava o Irã há mais de 50 anos, e instauraram uma teocracia
comandada pelo Ayatollah Khomeini, certo? Então você tem que conhecer o processo da Revolução Iraniana e os motivos da guerra Irã-Iraque. E ter em mente que nesse período histórico os Estados Unidos apoiaram o Iraque de Saddam Hussein, certo? Não o Irã dos Ayatollah. Depois os Estados Unidos se voltam contra o Iraque e o Saddam Hussein, mas isso já aconteceu mais no final da década de 1980. No começo da década de 1980, Saddam Hussein era um aliado. Vamos começar resolvendo de baixo para cima para a gente já eliminar e eu explicar para vocês o motivo da invasão iraquiana. A alternativa aí, por que ela está equivocada? Você falar que libertar o canal de Suez para facilitar o escoamento da produção petrolífera do Iraque, a guerra de Suez ela envolveu o Egito e Israel, certo? Então não envolveu esses dois países. Então a alternativa aí ele está incorreta. A reconquista da Península do Sinai, perdida nos conflitos entre ambos no ano de 1979. Está equivocada porque a questão da reconquista da Península do Sinai foi uma guerra entre Israel e Palestina, o conflito de Yom Kippur, de 1973, certo? Perdida para Israel na guerra de 1967. Os conflitos de Yom Kippur, se quiser estudar, os conflitos de Yom Kippur não envolveram o Iraque, não envolveram o Irã, certo? Envolveram Israel e a Palestina. Então, vamos à alternativa C. Impor o islamismo ao Irã, tradicional reduto cristão na Ásia, também está incorreto. O Islã havia acabado de fazer uma revolução iraniana, uma revolução islâmica, uma revolução que tinha como objetivo instalar uma teocracia, certo? Então, e negar todos aqueles ideais da Revolução Francesa, segundo Hobsbawm, o historiador Hobsbawm, ele fala que foi uma revolução anti-Revolução Francesa, certo? Anti o ideal da Revolução Francesa. E a letra B, ela está equivocada, ela pode também levar ao erro, ela pode induzir ao erro o candidato, porque ela está falando que tinha como objetivo derrubar o Shah Reza Pahlavi, que dominava o Irã havia mais de 500 anos. Nesse período histórico, o Shah já havia sido derrubado pela Revolução de 1979, Revolução Interna, derrubou-se o Shah fazia tratamento de quimioterapia, mesmo assim ele entrou num avião norte-americano com quilos e quilos de ouro e todas as riquezas do país e rumo aos Estados Unidos, para fazer quimioterapia. Eu acredito, não tenho certeza, que em 1980 o Shah, se não estava morto, já estava em vias de. Ele estava muito doente. Portanto, a invasão iraquiana ela objetivava dominar a região do Shatt el-Arab na confluência dos rios Tigre e Eufrates. Ela ocorreu, tinha como pano de fundo uma disputa fronteiriça, certo? Objetiva oficialmente, a invasão do Iraque ao Irã tinha como objetivo uma disputa fronteiriça. Essa é uma região extremamente explosiva, desde a época bíblica, se vocês forem ver, desde o Antigo Testamento, a região do Oriente Médio, onde hoje é o Oriente Médio, ela é extremamente explosiva, certo? Portanto, não precisa de muita coisa ali para acender a chama de uma guerra. Então, tinha o objetivo implícito daquilo ali, que era que os Estados Unidos queriam desestabilizar o regime dos ayatollahs, e eles incentivaram um sujeito ambicioso, militarista e ditador e sanguinário como Saddam Hussein para fazer o jogo dos norte-americanos ali contra o Irã, certo? Portanto, essa guerra Irã-Iraque de 1980, que começou com a invasão iraquiana, tinha como objetivo dominar a região do Shatt el-Arab na confluência dos rios Tigre e Eufrates. Vamos à questão 22 agora. A questão 22, ela vai trazer a seguinte questão. As grandes navegações produziram o expansionismo do século XV e contribuíram para acelerar a transição do feudalismo para o capitalismo. Provocaram mudanças no comércio europeu, tais como: você tem que entender o processo, certo?
para conseguir eliminar essas questões. Vamos lá. Deslocamento do eixo econômico do Atlântico para o Pacífico, ascensão econômica das repúblicas italianas, paralelamente ao declínio das potências mercantis atlânticas, acúmulo de capitais nas mãos da realeza. Essa alternativa está incorreta porque as expansões marítimas comerciais elas promoveram um deslocamento do eixo do Mediterrâneo para o Atlântico, certo? Né? Mudanças no comércio europeu, ou seja, o comércio europeu que tinha como fulcro ali a região mediterrânea, passando ali pelo Mar Vermelho e indo até o Oceano Índico, certo? Com a descoberta do caminho pelo cabo ali, contornando a África, certo? Um caminho ali muito incentivado pelos portugueses, o deslocamento econômico se deu pelo Atlântico, sobretudo com a descoberta da América. Portanto, a alternativa A ela está incorreta. A alternativa B vai dizer o seguinte: a perda do monopólio do comércio de especiarias por parte dos italianos, declínio econômico das potências mercantis atlânticas e intenso fluxo de metais preciosos da América para a Europa. Não houve perda do monopólio do comércio de especiarias por parte dos italianos, também não houve declínio das potências mercantis atlânticas. Ou melhor, houve um fortalecimento dessas potências mercantis. Portanto, a alternativa B também está incorreta. Empobrecimento da burguesia europeia, deslocamento do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, ascensão econômica das repúblicas italianas, paralelamente ao declínio das potências mercantis atlânticas. Também está incorreto você dizer empobrecimento da burguesia europeia. A burguesia europeia ela lucrou com as expansões marítimas comerciais, certo? Com as grandes navegações. Ela lucrou, ela não empobreceu. Portanto, a alternativa C também está incorreta. E a alternativa D, que é a correta, ela vai dizer o seguinte: intenso afluxo de metais preciosos da América para a Europa, o que determinou a chamada revolução dos preços do século XVI, deslocamento do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, acúmulo de capitais nas mãos da burguesia europeia, em consequência da mudança de metais, da abundância de metais que afluiu para a Europa. Perfeito, essa que é a alternativa correta. Todos os pontos que são colocados aqui estão corretos. Nas alternativas anteriores, tem vários pontos que foram colocados aqui que estão incorretos e invalida a alternativa, ao contrário do que coloca a alternativa D. E a alternativa E, ela fala ascensão econômica das repúblicas italianas, paralelamente ao declínio econômico de países como Portugal, Espanha, Inglaterra e Holanda, incorporação das áreas do continente americano e do litoral africano às rotas já tradicionais de comércio Europa, Ásia, acumulação de capitais nas mãos da nobreza de realezas europeias. Veja bem, ele fala assim, ó, paralelamente ao declínio econômico dos países como Portugal, Espanha, Inglaterra e Holanda. Pelo contrário, houve um fortalecimento econômico desses países e não declínio. Portanto, a única alternativa que está correta é a alternativa D. Portanto, a 22 provocaram mudança no comércio europeu, as grandes navegações, tais como o intenso afluxo de metais preciosos da América para a Europa, o que determinou a chamada Revolução dos Preços do século XVI, deslocamento do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, acúmulo de capitais nas mãos da burguesia europeia, em consequência da abundância de metais que afluiu para a Europa. Vamos à questão 23. Questão 22, a alternativa correta é a letra D. Questão 23, vamos lá. Vamos ler a questão 23. A questão 23 ela tem vários itens, e aí você precisa saber esses itens para você poder responder abaixo qual alternativa está correta. Vamos lá. Leia as afirmações abaixo referentes a fatos ocorridos e ideias desenvolvidos na Europa e responda ao que se pede, certo? Vamos ler primeiro. Representou, na verdade, o momento culminante de um processo que começou no Renascimento, de afirmação da razão com base no conhecimento. Vamos lá, 2. De acordo com Rousseau, o povo é o verdadeiro soberano. Sua forma de expressão deveria se manifestar por meio da maioria de votos da população
em assembleias nas quais ele exerceria diretamente o poder de decidir sobre os rumos a dar à sociedade. A 3 vai dizer o seguinte: provocar transformações, entre outras, proletarização definitiva dos produtos diretos, decadência da indústria doméstica rural, crescente divisão internacional do trabalho, aceleração do êxodo rural, antagonismo entre o proletariado nascente e a burguesia proletária dos meios de produção. A 4 vai dizer o seguinte: irromper os movimentos sociais e políticos como o ludismo e o movimento cartista. E a 5 vai dizer o seguinte: são algumas de suas ideias: a crítica ao Estado absolutista, propondo a limitação do poder real, defesa da não intervenção do Estado no campo econômico e defesa de um sistema constitucional. Vamos lá, os alternativos vai dizer o seguinte: ó, os números 1, 2 e 5 refere-se ao pensamento socialista, e os números 3 e 4 são consequências das ideias positivistas. Vamos analisar a questão por questão, não é difícil essa questão, é que ela é muito longa. A alternativa 1, 3 e 5 está falando do pensamento socialista, por exemplo, são algumas de suas ideias: crítica ao Estado absolutista, propondo a limitação do poder real, defesa da não intervenção do Estado no campo econômico e defesa de um sistema constitucional. A 5 refere-se a pensamento socialista? Não refere-se. A 5 ela está falando de liberalismo, isso daqui é liberalismo, certo? Não é socialismo. Portanto, a alternativa A ela está incorreta. Vamos lá. A alternativa 2 e 3 refere-se ao macartismo e os números 2, as alternativas 1 e 3 referem-se ao macartismo e os números 3, 4 e 5 referem-se ao comunismo. Novamente, certo? É você dizer isso aqui é liberalismo, o 5 é liberalismo, o 5 não é comunismo, certo? Então, você já vê que a alternativa A e a alternativa B também estão incorretas. A alternativa C vai dizer o seguinte: a 1, a 3 e a 4 são ideias e consequências do iluminismo. Os números 2 e 5 são ideias e consequências das ideias bulionistas. Vamos lá, vamos ver o que é iluminismo. Por exemplo, a número 1 é iluminismo, representou, na verdade, o momento culminante de um processo que começou no Renascimento de afirmação da razão com base no conhecimento. De certa forma, sim, a 1 pode ser encaixada como questão do iluminismo. E a 3 pode ser encaixada a provocar transformações, entre outras, proletarização definitiva de produtos diretos, decadência da indústria doméstica rural, crescente divisão internacional do trabalho, aceleração do êxodo rural, antagonismo entre proletariado nascente e burguesia proletária dos meios de produção. A 3 não está ligado basicamente a uma certa revolução industrial, certo? Então, não está correto, certo? A alternativa C também não está correta. E a 4 vai dizer irromper os movimentos sociais e políticos como o ludismo e o movimento cartista. Isso daqui pode até ser considerado, por exemplo, socialismo, mas não algo que vem diretamente de uma consequência do iluminismo. Portanto, a alternativa C também está incorreta. Vamos lá, a D. A 3 e 4 são consequências dos ideais anarquistas. Os números 1, 2 e 4 são ideias positivistas e algumas de suas consequências. Vamos ver a questão do positivismo. Aqui não tem nenhuma alternativa que está representando o movimento positivista, certo? Você acha realmente que a 1 é positivismo? Já fala, representou, na verdade, o momento culminante de um processo que começou no Renascimento, de afirmação da razão com base no conhecimento. Poderia até ser, mas ele está falando de iluminismo aqui. Portanto, a D também está incorreta. E a E, ela está correta porque ela está falando que a 1, a 2 e a 5 refere-se a ideias do pensamento iluminista. E os números 3 e 4 ocorreram como consequência da Revolução Industrial. Vocês observam que as 5 alternativas, ou elas estão falando de iluminismo, ou elas estão falando de Revolução Industrial, certo? Então, são consequências diretas do iluminismo e da Revolução Industrial. Se você for analisar a fundo essas alternativas, elas estão falando basicamente disso. Portanto, da número 23, a alternativa correta é a E.
a 1, a 2 e a 5 refere-se a ideias e ao pensamento iluminista, e os números 3 e 4 ocorreram como consequências da Revolução Industrial, certo? É uma questão grande, mas não é uma questão difícil. Vamos à questão 24. Questão 24, ela vai dizer o seguinte, ó. A Segunda Guerra Mundial vitimou milhões de pessoas e alastrou-se por terras, mares, oceanos e ares de quase todo o planeta. A postura brasileira durante o conflito foi de... Você tem que saber qual foi a postura brasileira durante o conflito da Segunda Guerra Mundial, certo? Senão, você vai poder ser induzido ao erro. Por exemplo, essa alternativa A, ela pode levar o candidato ao erro, por exemplo, porque ela coloca, ó, a postura brasileira durante o conflito foi de neutralidade durante todo o tempo, em virtude da posição pró-eixo dentro do governo. Não foi de neutralidade todo o tempo. A partir de 1941, 42, o Brasil ele passa a adotar uma postura pró-aliados norte-americanos, certo? Portanto, não foi neutralidade durante todo o tempo. O Brasil, durante um período, adotou sim uma certa neutralidade, porque havia dentro do governo muitos setores que eram pró-Alemanha, certo? Que eram pró-eixo, que eram fascistas, né? Eram pró-fascistas, pró-nazistas, mas esses setores acabaram suplantados pela ação do ministro Oswaldo Aranha, certo? O grande ministro Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores do governo Vargas, certo? Portanto, a alternativa A, ela está incorreta. A B vai dizer o seguinte: aliar-se ao eixo, sem, no entanto, participar diretamente do conflito com o envio de tropas. Também está equivocado. O Brasil não se aliou ao eixo, certo? O Brasil ele tinha, de certa forma, setores dentro do governo, como eu falei, que tinham posição pró-eixo, mas ele não chegou a se alinhar ao eixo, certo? Chegou a ter durante um período, certo, neutralidade, não durante todo o tempo. E a C, que é a correta, ela vai dizer: após declarar guerra ao eixo, enviava a força expedicionária brasileira que combateu em terras italianas, sobretudo sendo decisiva para a tomada de Monte Castelo. Essa que é a alternativa correta. E a alternativa D está incorreta, porque fala manter neutralidade durante todo o conflito, pois o continente americano e os mares que o cercam não foram ameaçados durante a guerra. Também está equivocado. Declarar guerra ao eixo, sem, no entanto, enviar tropas aos campos de batalhas europeus em respeito à tradicional postura não belicista do país, também está incorreto, porque o Brasil enviou a força expedicionária brasileira para lutar em terras italianas ao lado dos Estados Unidos. Inclusive, essas tropas, essa força expedicionária foi treinada pelos norte-americanos, certo? Vamos à alternativa 20, vamos à questão 25. A questão 25 vai dizer o seguinte, ó: a execução de Luís XVI em janeiro de 1793 abalou a nobreza europeia. No interior da França eclodiram revoltas. No entanto, formou-se a primeira coligação europeia. A França foi novamente invadida. Teve início então o período do terror, que se estenderia até julho de 1794. O período do terror, caracterizado pela radicalização do processo revolucionário, ocorreu durante a fase da ou do. Essa questão não tem segredo, porque o período do terror é o período jacobino, certo, candidatos? Toda vez que você ouvir falar terror, terror é jacobino, entendeu? Então, você já pode eliminar a alternativa B, você já pode eliminar a alternativa C, você já pode eliminar a alternativa D. Sobra apenas a alternativa A e a alternativa E. Só que a correta é a alternativa E. Por quê? Porque durante o período do terror não havia uma monarquia constitucional. Havia um governo denominado de Convenção Nacional liderado pelos jacobinos, cuja figura principal dos jacobinos era o Robespierre, certo? Inclusive os jacobinos tinham uma frase que foi muito falada durante o tempo que eu fazia faculdade, que o mundo seria melhor quando o último rei fosse enforcado com as tripas do último padre, certo? Tinha um anticlericalismo muito grande. Então, era um regime
que não combinava com um regime monárquico. Ele era um regime antimonárquico e anti-absolutista, certo? Ele era anti-absolutista, mas ele também era antimonárquico. Tanto é que o rei foi executado, o rei foi guilhotinado. Portanto, não era uma monarquia constitucional, era um governo de convenção nacional liderado pelos jacobinos, cuja principal figura dos jacobinos era o Robespierre, certo? Portanto, a alternativa correta é a letra E, certo? Vamos à questão 26 agora. Questão 26 vai dizer o seguinte: durante o mercantilismo, todos os produtos que chegavam à colônia ou saíam delas tinham que passar pela metrópole, caracterizando assim. Não tem segredo, o mercantilismo, certo? Que era aquele sistema que tinha como fundamento o pacto colonial, certo? As colônias estavam submetidas ao pacto colonial. Então não era atos de navegação, não era corvéia, não era o liberalismo econômico, tinha sim a balança comercial, mas não na relação com a colônia. A relação metrópole-colônia ela era moldada pelo pacto colonial. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Essa não é difícil, você não tem lá muita conversa. Bom, vamos à questão 27. A questão 27 ela vai dizer o seguinte: bom, a 26, a letra correta é A, pacto colonial. A questão 27 ela vai dizer o seguinte: durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, colocou em prática uma reforma financeira. Esta reforma, vamos lá, a reforma financeira do Rui Barbosa, então ministro, ele ficou conhecido como política do encilhamento, certo? Política do encilhamento. Essa política do encilhamento, ela teve como principal efeito prático a permissão e a emissão de moedas sem muito critério, certo? Inclusive, o Ministério da Fazenda, cujo ministro era o Rui Barbosa, permitiu, inclusive, que bancos privados emitissem moeda. Isso aconteceu, isso fez com que ocorresse uma desvalorização muito grande da moeda, certo? Mas o que está pedindo a questão era a finalidade dessa medida e não as consequências, certo? Então, a finalidade era favorecer a expansão industrial por meio da ampliação de créditos ao setor, certo? Portanto, essa questão ela não tem segredo. Você precisa conhecer o que foi o encilhamento, o que foi essa política de reforma financeira do Rui Barbosa, certo? Ela não tinha como objetivo controlar a onda inflacionária, porque a onda inflacionária ela veio depois como uma consequência dessa política do encilhamento, tanto é que o Rui Barbosa é demitido, pede demissão, a sua política econômica foi fracassada, veio a crise de 1891 e quebrou basicamente o país, o Brasil já era quebrado, quebrou basicamente o país. Não resultou da amortização da dívida externa, também está equivocado. Também não consistiu na elevação de juros e taxa cambial, porque isso daí não era tão relevante na economia daquele período histórico, certo? Tinha como finalidade favorecer a expansão e não visava fiscalizar a venda de ações com a finalidade de impedir a propagação de empresas fantasmas. Portanto, a alternativa correta é a letra D, tinha por finalidade favorecer a expansão industrial por meio da ampliação de créditos no setor. Política econômica, reforma do governo Deodoro da Fonseca, cujo ministro era Rui Barbosa. Reforma Rui Barbosa, política do encilhamento. Portanto, a questão 27, a alternativa correta é a letra D. Vamos à questão 28. A questão 28 vai dizer o seguinte: a Primeira Guerra Mundial foi um conflito de enormes proporções, ocorrido entre 1914 e 1918, que envolveu quase todo o continente europeu e várias outras regiões do mundo. Sobre esse conflito, é correto afirmar que. Vamos ler a alternativa A. A disputa por regiões coloniais acirrou as rivalidades entre as grandes potências, até aqui tudo bem, levando ao fim grandes alianças, como é o caso
do desmantelamento da Tríplice Entente. Até aqui, a alternativa está correta, mas quando ela fala que levou ao fim das grandes alianças, pelo contrário, levou à formação de grandes alianças e não o desmantelamento dessas alianças. Portanto, a alternativa A está incorreta. A chamada paz armada foi imposta ao final do conflito, quando os países europeus já encontravam-se desgastados com a guerra, com o objetivo de cessar os combates e evitar novos conflitos. Está equivocada essa alternativa, porque a paz armada ela foi o que anteveu a Primeira Guerra Mundial. Certo? A Europa já vinha ali no final do século XIX, início do século XX, com um cenário de grande rivalização entre as grandes potências, que já havia uma paz armada. Havia um constante acirramento das disputas coloniais entre as grandes potências, disputas econômicas entre as grandes potências, que provocaram uma corrida armamentista e uma paz armada, em que eles não estavam diretamente em conflito, em guerra, mas estavam se articulando para tal, se armando e se preparando para tal. Portanto, a alternativa B está também correta. A alternativa C vai dizer o seguinte: a entrada dos Estados Unidos, com seu apoio econômico e militar, ao lado da Tríplice Entente, foi fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. Essa que é a alternativa correta. Em 1917, ocorre uma virada na Primeira Guerra Mundial, em que a Rússia, convulsionada pela Revolução Bolchevique, ela assina o Tratado de Paz, ela se retira da guerra, e aí os Estados Unidos entram na guerra com toda a sua força militar, com todo o seu capital, e acaba pendendo a balança para o lado da Tríplice Entente, para o lado da Inglaterra e da França. Certo? A alternativa D vai dizer o seguinte: o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, levou o Império Austro-Húngaro, justamente com a Rússia, declarar guerra à Sérvia, dando início ao conflito. Essa questão, tomem cuidado com essa alternativa, porque o assassinato de Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austro-húngaro, levou o Império Austro-Húngaro a declarar guerra contra a Sérvia, mas não juntamente com a Rússia, porque a Rússia era uma aliada da Sérvia, era uma aliada dos sérvios, certo? Por uma questão étnica. Deu início ao conflito, mas não com a Rússia ao lado do Império Austro-Húngaro. A Rússia lutou do lado oposto do Império Austro-Húngaro. Ela lutou ao lado da Inglaterra e da França, nas duas guerras mundiais, certo? A primeira e a segunda. A Rússia estava do lado das potências da Inglaterra e da França, certo? E não do lado do Império Austro-Húngaro, estava contra o Império Austro-Húngaro. Inclusive, em razão disso, quando o Império Austro-Húngaro ele declara guerra à Sérvia, né, ele invade a Sérvia, na verdade, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. E o Império Austro-Húngaro também já estava vivendo seus últimos momentos. E a alternativa E vai dizer o seguinte: ao final do conflito, a Alemanha impôs à França a devolução dos territórios de Alsácia e Lorena, ricos em minérios de ferro e carvão. Foi o contrário. A Alemanha tinha esses domínios desses territórios de Alsácia e Lorena, conquistados na Guerra Franco-Prussiana de 1870, e a França fez a Alemanha devolver esses territórios à França, certo? E não o contrário. Portanto, a alternativa E também está equivocada. A questão 28, a alternativa C, ela é a correta. A entrada dos Estados Unidos com seu apoio econômico e militar ao lado da Entente foi fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. Vamos à questão 29 agora. A questão 29 vai dizer o seguinte: durante o período colonial, o Brasil sofreu diversas invasões estrangeiras, certo? Nessas invasões, vamos lá. A alternativa A vai dizer o seguinte: a França, na Baía da Guanabara, resultou na criação de uma colônia, a França Antártida, formada principalmente por católicos interessados no cultivo da cana-de-açúcar e no trabalho de conversão dos índios. A França realmente ela tentou ali entrar na Baía de Guanabara, mas não chegou a criar uma colônia,
certo? A França teve muito mais êxito ali no Maranhão do que ali no Rio de Janeiro, certo? Portanto, essa alternativa ela está equivocada, ela está errada. A B vai dizer o seguinte: a holandesa, invasões holandesas, foi motivada pelo embargo espanhol, que, por representar uma ameaça à sua economia, levou o país a decidir pela invasão do Brasil, inicialmente pela região do Rio Grande do Norte, onde encontrou forte resistência. Aonde que essa alternativa ela está incorreta? Tome muito cuidado que essa alternativa ela está incorreta. Aonde que ela começa a ficar incorreta? Quando ela fala que invadiu-se o Brasil pela região do Rio Grande do Norte e onde encontrou resistência. Encontrou resistência sim, mas a Holanda começou a invadir o Brasil pela Bahia, certo? E encontrou resistência também, entendeu? Então, essa questão ela está equivocada, certo? Ele começa por tomar Salvador e se fixa basicamente ali na região do Recife, certo? Então, a alternativa B, ela está incorreta. A alternativa C, que é a correta, vai dizer o seguinte: a holandesa em Pernambuco foi favorecida pelos constante reforço vindo da Holanda, o auxílio de cristãos novos residentes na região e por estarem seus soldados mais bem armados e mais bem experientes. Depois eles foram expulsos pelos portugueses, os portugueses que conheciam melhor um pouco o território e também alinhavados com mestiços, com indígenas e com reforços vindos dos bandeirantes paulistas, certo? Então, a alternativa C, ela é a correta. E a resistência luso-brasileira à invasão pernambucana foi organizada por grupos de guerrilha e contou com a liderança de Domingos Fernandes Calabar, morto na luta contra os holandeses. Por que essa alternativa ela está incorreta? Porque isso aconteceu depois, certo? Na questão da guerrilha, foi depois, não foi ali durante a invasão holandesa, foi posteriormente quando Portugal ele retoma a coroa, certo? Pela dinastia de Bragança, retoma a coroa com o fim da União Ibérica em 1640, em que começa a enviar tropas. Portugal tem condições de expulsar os holandeses aqui de suas terras, certo? A alternativa E também está incorreta porque ela fala: embora a resistência luso-brasileira em Pernambuco contasse com a vantagem do fator surpresa e melhor conhecimento do terreno, os holandeses acabaram por conquistar o Nordeste, onde se estenderam desde o Maranhão até a Bahia. Isso não ocorreu, então essa alternativa está incorreta. A alternativa correta é a letra C, holandesa em Pernambuco foi favorecida pelo constante reforço vindo da Holanda, o auxílio de cristãos novos residentes na região e por estarem seus soldados mais bem armados e mais experientes, certo? Portanto, a alternativa correta é a letra C. A alternativa 30 vai dizer o seguinte: a questão 30, que é a última questão, ela vai trazer o seguinte enunciado: nas décadas finais do século XX, a União Soviética passou por uma série de transformações que levaram ao fim do socialismo. Essas mudanças foram marcadas por acordos de eliminação de mísseis entre as superpotências interrompidos com a entrada soviética no Afeganistão em 1988. Vários acordos foram aventados nesse período histórico, mas somente com o fim da União Soviética que eles puderam ser feitos, certo? Então, essa alternativa ela está incorreta. A alternativa B, que é a correta, vai dizer políticas que levaram à abertura política e econômica, conhecido como glasnost e perestroika. Essa que é a alternativa correta. O que aconteceu? A União Soviética passava por uma séria crise, porque ela não estava conseguindo competir com o armamentismo norte-americano, certo? Com a corrida armamentista típica da Guerra Fria, em que os Estados Unidos estavam acelerando na década de 1980, investindo em tecnologia militar, e a União Soviética não tinha capacidade econômica para tudo isso, estava usando grande parte do seu PIB para conseguir se manter na corrida armamentista, e isso acelerou o processo de crise econômica. E em razão dessa crise, do fim do esgotamento do modelo soviético, eles tomaram, sobretudo o Gorbachev, tomou políticas que levaram a uma abertura política e econômica conhecida como glasnost e perestroika, que abriram a economia
e deram mais liberdade política para o povo russo. Liberdade política no sentido de você contestar o governo vigente, tá bom? Não liberdade política no sentido que nós conhecemos hoje. E a C vai dizer o seguinte: aprofundamento do processo de distensão, conhecido como Pacto de Varsóvia, se não era o processo de distensão, é Glasnost e Perestroika. Pacto de Varsóvia é uma aliança militar que foi instituída ali entre os países do bloco socialista, certo? Então, essa alternativa está incorreta. Fim do monopólio do Partido Comunista, implantação do unipartidarismo e instauração de eleições diretas em 1989. Também não, a União Soviética só vai fazer isso a partir de 1981. E restabelecimento dos kolkhozes e sovkhozes nos campos, a abertura do país a empresas estrangeiras e a intensificação das alianças geopolíticas bipolares. Isso até hoje não aconteceu. Portanto, nas décadas finais do século XX, a União Soviética passou por uma série de transformações que levaram ao fim do socialismo. Essas mudanças foram marcadas por políticas que levaram a uma abertura política e econômica conhecidas como perestroika e glasnost. Portanto, a questão 30, a alternativa correta é a letra B. Obrigado pela atenção de todos vocês e seguimos aqui com os nossos estudos.